A história de Gel é sobre uma pequena aldeia localizada na província de Antuérpia, na Bélgica, que construiu uma longa e sólida tradição de acolher nas próprias casas pessoas com perturbações mentais. Este costume permaneceu discreto e menosprezado durante mais de 700 anos. Enquanto isso, na maioria dos países europeus, buscavam-se desesperadamente soluções para lidar com este tipo de pessoas socialmente estigmatizadas. Fica comigo até ao fim para conheceres melhor esta história. Considerando serem poucas as alternativas, a maioria das estratégias usadas até ao século XIX apoiavam-se em remover doentes da sociedade e colocá-las em instituições grotescas, num sistema de confinamento. Contudo, desde o século XIII, que a comunidade de Gel utiliza uma diferente estratégia, recebendo as pessoas que apresentavam distúrbios mentais, acolhendo-as no próprio contexto familiar e incluindo-as no ambiente de afazeres comunitários, ou em vez de as isolar e excluir da sociedade. Este costume de receber e acolher os loucos nas próprias casas em Gel tem por base uma longa e trágica história que resultou num modo de vida divino. Para melhor entender, conta a história que o seu início remonta ao século VII. No início da Idade Média, em plena era da expansão do cristianismo, quando uma jovem princesa, filha de um rei pagão irlandês, abandonou o seu reino para se refugiar numa discreta e pequena localidade rural na Bélgica. Esta fuga deve-se à morte inesperada da rainha-mãe, que desencadeou um processo de luto e profunda tristeza tanto para a jovem filha, a princesa Difna, como para o rei que governava as terras de Oriel na Irlanda. Pouco tempo depois, ainda em plena agonia causada pelo processo perturbado do luto, o rei decide casar com a própria filha, por considerar que a sua beleza e delicadeza se comparava à esposa perdida. Apenas ela estaria à altura de substituir a sua amada. Esta proposta incestuosa foi vista pela princesa Difna, na altura ainda adolescente, como uma loucura. Desesperada, recorreu em segredo ao padre Gerberna para que a ajudasse a fugir desse ato que ela considerava ser uma sugestão malévola. Este padre tinha uma certa relevância na família, porque havia convertido a rainha-mãe ao cristianismo e tinha batizado a própria princesa. De imediato, após o engenhoso plano, partiram juntos, o padre, o bobo da corte e a sua esposa, para o continente e desembarcaram perto da atual cidade de Antuérpia. Daí continuaram a sua jornada, até que chegaram a uma modesta aldeia cercada por bosques e pequenas quintas, a então a aldeia de Gel. Aqui foram recebidos com hospitalidade e planearam ficar até que fossem esquecidos, acreditando que cumpririam o asilo em segurança neste lugar. Mas a distância, o lugar discreto e o sossego dos campos não a protegeram. O rei, o pai, descobriu onde se acolhia e, sem hesitar, mandou executar todos os que viajaram com ela. O rei saiu em busca da filha e uns contam que viu um comerciante a pagar uma caneca de cerveja com a sua moeda num bar da Antuérpia e suspeitou logo que a filha estivesse por ali. Outros relatos da história afirmam que a princesa Difna utilizou parte da sua riqueza para construir uma hospedaria para alojar pobres doentes da região, o que poderia ter chamado a atenção dos informantes do rei e denunciaram a sua localização. Assim que a encontrou, o pai insistiu com a horrível proposta, mas a princesa rejeitou sempre a ideia. O pai, raivoso e descontrolado, desembainhou a espada e decapitou a própria filha em frente a toda a vila. Esse ato de loucura do rei Damon aconteceu próximo da capela de São Martinho, que era para os nativos um lugar sagrado. Então, vários contos referem que é este o local que deu lugar ao martírio da princesa Difna e passou a estar associado a curas milagrosas de perturbações mentais. Vários autores referem que o martírio aconteceu por volta do ano 600. Por causa desses milagres, a Igreja em 1247 canonizou a princesa como santa padroeira das vítimas de perturbação de ansiedade e transtornos mentais, bem como vítimas de incesto. Gradualmente, as notícias espalharam-se para além das populações vizinhas e aumentaram as peregrinações, até que quase um século depois, à sua canonização em 1349, no lugar da Capela de São Martinho foi erguida uma nova igreja em homenagem à Santa Difna. A igreja chegou a ser parcialmente destruída na sequência de incêndios, um em 1489, outro que foi provocado por um furacão em 1539, mas reconstruiu-se o lugar e é o mesmo onde podemos encontrá-la hoje. Nas proximidades multiplicaram-se as quintas
e cresceram aldeias, o que fez com que se formasse uma comunidade composta por peregrinos atraídos pela fé. Estes visitantes levavam os seus pais, os seus filhos ou mesmo amigos na esperança de um milagre da cura, e muitos deles instalaram-se. Por outro lado, as pessoas que não poderiam permanecer em Gel confiavam os seus familiares doentes à caridade dos habitantes permanentes. Este costume foi-se consolidando de forma muito natural e espontânea ao longo de vários séculos, tornando-se assim o principal modo de vida da comunidade. Neste processo, os doentes psiquiátricos, quando chegavam a Gel, eram geralmente conduzidos para a igreja de Santa Dífna, onde permaneciam cerca de 9 dias. Ao que parece, conta a história, que muitos desses loucos, quando chegavam a Gel, vinham acorrentados ou enjaulados, e alguns desses teriam de permanecer assim até serem exorcitados e receberem a ação divina, para depois poderem receber a intercessão da Santa Padroeira que iria curá-los. Durante esses 9 dias, um eclesiástico oferecia as orações e o consolo religioso. Em alguns casos praticava-se mesmo o exorcismo. E só depois poderiam obter a intercessão da Santa Padroeira. Os doentes ficavam instalados num anexo construído nas traseiras da igreja, que teve de ser aumentada em 1480. Este lugar servia como enfermaria e local de cultos. Só então, depois de cumprirem todas as cerimónias, é que seriam alojados entre os habitantes, inseridos normalmente nas classes agrícolas da colónia, sob uma modesta renda. É importante perceber que até ao século XV, em toda a Europa, não existe uma estrutura assumidamente dedicada à cura destes doentes, para além de conventos ou igrejas que os recebiam e os isolavam, na esperança de que o próprio doente, através da castidade e oração, encontrasse a própria libertação dos males que possuíam o seu corpo e a mente. Ou seja, um sistema de internamento que perdurou inclusive no século XVIII. Destinava-se a corrigir os fracos de espírito, na esperança de um arrependimento dos pecados que os conduzisse ao perdão divino e não necessariamente uma intervenção terapêutica de cura médica. Contudo, estes métodos tradicionais com base na penitência, suplício e tortura, no século XIX são maioritariamente excluídos e é o tratamento médico que assume o principal papel de resposta aos problemas da loucura. De acordo com essa nova perspectiva, os casos de sucesso em Gel geram um especial impacto em toda a Europa, despertando grande curiosidade na comunidade científica e médica. Consequentemente, a maioria dos países da Europa enviaram médicos alienistas à Bélgica para pesquisar os fenómenos de êxito que ocorriam nessa comunidade. Mas vale citar que Portugal não fez parte desta lista. Um dos trabalhos mais elucidativos para a comunidade científica da época foi publicado em Paris no ano de 1860, uma obra de Duval. Vamos apoiar-nos um pouco mais nesta obra, lembrando que as referências utilizadas para a construção de qualquer um dos vídeos do canal Louca História podes encontrar sempre na descrição do vídeo. Entretanto, se estás a gostar, inscreve-te e deixa um like antes de sair. Nos diferentes capítulos da sua obra, o autor descreve as principais características do país, da cidade e algumas das igrejas que contribuíram para a religiosidade e devoção de Gel, assim como o perfil geral dos habitantes e das pessoas com doença mental que se encontravam inseridas na comunidade. Descreve e analisa também as condições que possam ter contribuído para o prestígio da cidade e tenta responder à principal questão que tanto inquieta a comunidade científica: como é que este método medieval tem tanto sucesso? O autor comenta que a colónia dos loucos de Gel ensina a todo o coração humano uma lição, ilustrando claramente que o exercício da ciência médica deve evoluir em harmonia com a caridade, a simpatia, a generosidade e a piedade. Ao que parece, sem qualquer luz científica, ou por outras palavras, sem tratamento médico, Gel era um verdadeiro exemplo de boas práticas terapêuticas que passou despercebido durante quase 1000 anos. O seu método resulta apenas de um desenvolvimento natural da crença religiosa, fertilizada pelo sentido de família e integração comunitária, com recurso aos mais profundos valores da humanidade, como a sensibilidade, a bondade, a caridade, a piedade e a empatia. Tudo regras que a ciência médica nem considerava como uma possibilidade até o século XIX. Apesar de, no final do século XVIII, já se registarem as primeiras iniciativas revolucionárias para a medicina psiquiátrica, através de Pinel e de Tuque. Recomendo que vejam os vídeos de Retweet em Inglaterra e o de Salpêtrière em França. Eu vou deixar os links na descrição. Algumas dessas medidas são, por exemplo,
a tentativa de abolir totalmente as restrições mecânicas, que se dá com a queda das correntes. A necessidade de implementar a liberdade de circulação, a liberdade de ação e a liberdade de movimento, a prática de um atendimento atencioso e delicado, que é a terapia moral. E, finalmente, a importância da ocupação laboral e dos trabalhos de campo, que é o que conhecemos como terapia ocupacional. Ainda assim, é só na segunda metade do século XIX que a ciência reconhece o valor terapêutico destes instrumentos, que na prática correspondiam ao padrão de costumes já implementados na comunidade de Gel, pelo menos desde o século XIII. Assim se manteve discreta, conservada, distante e sem grande relevância para a maioria dos homens, desprezada inclusive pela própria administração da Bélgica, sendo gerida apenas sob o domínio da caridade dos nativos e sem modificações de grande expressão até à entrada do século XIX. A Bélgica foi dividida em departamentos franceses, depois de ter sido conquistada no ano de 1797. Com esta nova definição administrativa, foi convocado para o cargo de mandatário do departamento de Dille, no qual Bruxelas era a capital, o conde Louis XVII. O novo dirigente, ao conhecer a colónia dos lunáticos em Gel, ficou bastante impressionado, especialmente após ter comparado as condições em que os insanos eram tratados nos asilos da capital, considerando-as significativamente inferiores, chegando mesmo a emitir um decreto com a seguinte afirmação: amontoados em salas estreitas, cujos inconvenientes são suficientes para tornar incurável a doença que os conduziu até lá. Diante desta perplexidade, o conde solicita a transferência de alguns desses doentes para uma experiência na comunidade em Gel, o que parece ter revelado bons resultados. Este exemplo não demorou a ser seguido por outras administrações e foi assim que se passou a dar maior atenção a este lugar. Por efeito, despertou também um maior interesse na comunidade científica e, gradualmente, com a publicação de diferentes artigos sobre a controvérsia de Gel, distintos médicos de diferentes países viajaram até esta localidade para analisarem o que as matérias da imprensa descreviam. De acordo com Duval, muitos desses médicos e pesquisadores, perante o que assistiram, ficaram comovidos e convencidos tanto quanto surpresos. É desta forma que a história da psiquiatria relembra a primeira metade do século XIX, como o período da divulgação de Gel ao mundo e como o momento da introdução da abordagem científica nos cuidados de saúde mental, tanto na Bélgica como em toda a Europa. Entre esses visitantes, um deles foi um médico português, Bernardino Gomes, que por iniciativa própria visitou diversas instalações na Bélgica em 1842. Nessa altura o país encontrava-se em plena transformação relativamente às políticas de saúde mental. As condições dos asilos que o médico visitou na cidade de Gand tinham sido recentemente melhoradas devido à transferência dos doentes insanos para instalações mais adequadas. Outro visitante de referência foi Jean Esquirol, que é referido como importante sucessor de Pinel. Nas suas análises escritas, manifesta uma grande admiração, apesar de considerar que o sistema de Gel não pode ser replicável em França. Ainda assim, com as suas narrativas sobre os costumes de Gel e as referências positivas que fez sobre o facto de os doentes circularem livremente pelos campos e entre a comunidade, causou grande impacto nos leitores. Deste modo, com toda a atenção que a colónia dos lunáticos em Gel tinha atraído, o próprio governo belga é forçado a incorporar reformas no sistema de cuidados para com os doentes mentais. Nesta iniciativa, destaca-se o famoso Dr. Joseph Ghislain, que foi um dos primeiros alunos de medicina da Universidade de Gand, formado em 1819 e considerado mais tarde como o pioneiro da psiquiatria nos Países Baixos. Ghislain, que era médico, juntamente com Trist, que era um sacerdote, elaboraram as primeiras diretivas sobre as regras de assistência e de cuidados a ter com os doentes insanos, conjugando a visão religiosa com a abordagem científica e terapêutica. Este documento foi seguido desde 1825, passando-se a partir deste momento a valorizar o tratamento moral e a terapia ocupacional como disciplina médica. Mais tarde, esses mesmos princípios definiram a base de construção da Lei do Tratamento Mental redigida em 1850, por Ghislain e pelo advogado Edward, mantendo-se essa mesma lei em vigor até 1991. Por certo, a colónia dos lunáticos em Gel obedecia a critérios muito próprios e únicos no mundo. No entanto, a nova lei contemplava uma nova atitude médica, assumindo a terapia moral e a terapia ocupacional como estratégias fundamentais para o uso de todas as instituições de saúde mental na Bélgica.
Por esse motivo, em 1852 a colónia passa a ser responsabilidade do Estado e é colocada sob a orientação médica, o que motiva a construção de um hospital psiquiátrico que auxiliasse e certificasse a intervenção terapêutica e científica dos doentes psiquiátricos que se encontravam nessa comunidade. Desse modo, esses doentes passam a ser supervisionados pelo governo e não pela Igreja. Contudo, mesmo que muitos desses tivessem que ser internados no hospital, todos os esforços eram feitos de forma a que se integrasse e devolvesse os doentes à comunidade, conservando assim o caráter nativo e original da colónia e respeitando o valor dos resultados positivos que foram conquistados ao longo de séculos. O hospital foi erguido fora da cidade, num ambiente calmo e tranquilo, e foi projetado pelo arquiteto municipal Adolfo Pauli. O seu desenho ilustra claramente a interação harmoniosa de ideias entre o arquiteto e o médico. O estilo predominante do edifício conjuga essencialmente elementos neo-romanos, neogóticos e neo-renascentistas, o qual se pode chamar de estilo eclético. Este foi o primeiro hospital psiquiátrico construído na Bélgica, inaugurado em 1857. Considerado uma instituição de referência devido ao atento tratamento dos detalhes construtivos e à minuciosa preocupação funcional que articula e caracteriza o edifício. O modelo deste projeto corresponde a uma planta retangular com um pátio interior aberto. A fachada principal está a sul e é de planta linear, com dois edifícios laterais de configuração alongada e linear, e a fachada a norte, que encerra o retângulo, com um edifício semicircular. Nesta configuração foram consideradas duas premissas. Uma corresponde à criação de áreas que facilitassem a separação de doentes entre as diferentes faixas etárias, o sexo e os níveis de severidade da doença mental. Por exemplo, os mais severos seriam colocados na extremidade norte, longe da entrada principal. A outra foi a vigilância e segurança, onde Ghiselin referiu especificamente não querer um modelo de projeto circular ou panóptico, porque facilmente poderia estar associado ao desenho de uma prisão. No próximo vídeo eu vou falar só sobre este conceito de modelo panóptico. Vai ser muito interessante, por isso inscreve-te e ativa o sino para receber as notificações assim que estiver pronto. Nesta afirmação, enfatizou também a necessidade de humanizar os espaços do asilo, tendo em conta uma boa iluminação natural e circulação do ar, assim como uma aparência acolhedora e nobre, de modo a criar uma atmosfera confortável, tranquila, atrativa e segura. Para ele, este espaço deveria ter características únicas, sem semelhanças que se pudessem confundir com qualquer outro hospital, prisão ou um lugar onde se depositassem incuráveis. Deveria ser único no seu género. Por isso, ele próprio criou os primeiros esboços, onde definiu exatamente as áreas e os volumes que idealizava. Ghiselin foi o primeiro diretor do primeiro hospital psiquiátrico construído e o primeiro a introduzir a ação médica e científica sobre a doença mental na Bélgica. A sua contribuição passou também por preservar os conceitos de liberdade de circulação e a interação comunitária, que tinha sido historicamente alcançada pela comunidade de Gel. Em honra ao seu contributo, o hospital foi batizado com o seu nome e convertido num museu. Inaugurado em 1986, o Museu Dr. Ghiselin, em Ghent, dedica-se a instruir o público sobre os cuidados psiquiátricos, visando também quebrar os vários preconceitos que ainda definem o que é um comportamento desviante típico do doente mental e o que é entendido como comportamento normal, recorrendo a diferentes tipos de exposições permanentes e rotativas. Assim, pode-se considerar que o exemplo de Gel inspirou um novo modelo de interação psiquiátrica, nomeando-a como pioneira das comunidades terapêuticas atuais. Apesar do seu sucesso, os participantes do sistema estão a diminuir rapidamente. Em 1936 havia cerca de 3.400 doentes mentais na comunidade, com diversos níveis de severidade. Atualmente, Gel tem cerca de 300 pacientes e projeta-se que esta possa ser a última geração de Gel a seguir a tradição da comunidade antiga. É isso, espero que tenhas gostado. Foi um prazer partilhar esta história contigo e peço-te que contribuas com um like. Se gostas destes assuntos, junta-te a nós, inscreve-te no canal e ativa o sino. Entretanto, fica atento, porque estamos a preparar um vídeo sobre o modelo panóptico que será o próximo tema. Até lá, um abraço, vemo-nos no próximo vídeo.